Boa tarde, boa noite, a paz de Cristo, amor de Maria esteja convosco. Me chamo Rodrigo, conhecido como Rodrigão. Estou nesse tempo maravilhoso como coordenador estadual do Ministério das Universidades Inovadas, aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Então, nosso querido coordenador Luiz, nesse projeto Resgatário, nos solicitou para falarmos desse ministério que eu tanto amo. Então, eu sou aqui da Diocese de Campo Grande, tenho 22 anos, faço medicina veterinária e pertenço ao Voo Imaculado Coração de Maria da UFMS. Então, Ministério das Universidades Inovadas, como o próprio nome já diz, é o ministério. Somos o Ministério da Igreja Católica, estamos a serviço, né? Nós temos um servir dentro do nosso campo de ação, nosso campo de ação universitário, dentro do nosso campo de ação acadêmico. Então, como Ministério da Renovação Carismática Católica, temos um serviço de levar o batismo no Espírito Santo a nosso campo de ação. Então, como a identidade da renovação, nós também professamos o mesmo carisma, que é o batismo no Espírito Santo. E este carisma maravilhoso se dá através da atuação dentro do seu grupo de oração. Então, como ministério, nos intitulamos como Luquinhas, né? Somos do MUR, que é a homenagem a São Lucas. Então, esse ministério que atua dentro do grupo de oração, dentro da sua realidade local. Então, temos ministérios dentro das universidades, que são os GOUs, Grupo de Oração Universitários. Temos GOIs, que são grupos de oração estudantis, que atuam nas escolas. Temos o grupo de oração para pré-universitários, que atuam dentro dos cursinhos. E temos GPPs, que são um grupo de profissionais de partilha, que é um grupo de oração para aqueles universitários que saíram da universidade e querem viver neste espírito de Luquinha. Então, como eu já falei, nós estamos a serviço da renovação carismática. Queremos levar essa experiência de Pentecostes, batismo do Espírito Santo, levar a doutrina de Jesus dentro das universidades. E somos movidos por esse espírito profético missionário, meus irmãos. É lindo que eu professo no MUR e tento professar todos os dias, todos os lugares que eu vou, esse espírito de querer transformar, de não se conformar com a renovação carismática católica nos envia, né, Romanos 12, a não nos conformar com esse mundo. Eu não posso me conformar com uma universidade do jeito que ela está, não posso me conformar a minha casa, a minha sala de aula, o meu local de trabalho, o meu cursinho, a minha escola. Não posso me conformar com a qualidade, mas sim transformar pela ação do Espírito Santo de Deus. Então somos envolvidos por essa paixão, por esse desejo de ver as escolas transformadas, de ver hospitais, escritórios, cursinhos, né, de ser transformado pela essa ação do Espírito Santo. E algo que às vezes os coordenadores questionam, né, de coordenadores de grupo de oração de paróquia, comunidade, por que fazer um grupo de oração dentro de uma universidade, fazer um grupo de oração, por exemplo, dentro de uma casa, dentro de um escritório, dentro de uma escola, e não convidar essas pessoas para participar da comunidade, da paróquia. Meus irmãos, esse chamado que o Senhor nos dá é de levar o batismo no Espírito Santo onde estamos atuando. Onde somos profissionais do reino, devemos levar esse batismo no Espírito Santo. E se for partir dali, fazer nascer um grupo de oração para que os seus colegas de trabalho tenham uma experiência de Pentecostes. Levar o batismo no Espírito Santo para a sua sala de aula, na sua universidade, na sua escola, para que seus amigos experimentem essa graça, essa experiência transformadora dentro de um grupo de oração. Então somos movidos por esse espírito que quer, né, deseja ver que o Pentecoste, que reina a doutrina de Jesus dentro das universidades. E é muito lindo ver isso, que a renovação carismática católica nasceu dentro da universidade há mais de 50 anos atrás, lá nos Estados Unidos, do Kessin, uma experiência transformadora de alguns jovens. As universidades foram criadas
pela nossa amada igreja. Então o âmbito acadêmico, o âmbito universitário deve ser um local de conhecimento da verdade, busca da verdade, mas também busca da fé. Eu me encontrei muito Deus dentro da minha universidade, e algo que motiva muito é ver jovens querendo buscar a Deus, não desistir da caminhada quando ingressam na universidade. E é algo que eu faço um convite para você, faço direcionado agora para os coordenadores diocesanos e coordenadores de grupo de direção. Meu irmão, se você não tem um coordenador diocesano no Ministério das Universidades Inovadas, eu convoco a você agora, neste momento. Ore ao Senhor, reze ao Senhor, faça convite para aqueles jovens que já estão na universidade, que você conhece, que é de caminhada, para começar a criar grupo de geração dentro da sua universidade. Os coordenadores têm meu contato, pode espalhar meu contato para as dioceses, né, inteira, né, o estado inteiro. Mas eu faço esse convite, que é um convite muito lindo, de você, coordenador de grupo de geração, que tem um jovem do seu núcleo, que ingressou na universidade, que ingressou no ensino médio. Motive a ele a criar um grupo de geração dentro da sua realidade, a querer levar a Jesus para a sua escola, a sua faculdade, para a sua empresa. E não podemos, meus irmãos, ser servos escondidos dentro do lugar que o Senhor nos colocou. Só ser servos dentro da igreja, dentro da renovação. Devemos ser servos de Deus em todos os lugares. Então, meus irmãos, seja protagonista dentro da sua universidade. Levar Jesus para seus colegas dentro da sua universidade. Meus irmãos, direcionado principalmente a coordenadores, vamos trabalhar essa juventude universitária, porque é da juventude que vai sair os nossos futuros pregadores, os nossos futuros formadores, os nossos futuros intercessores. A juventude deve ser a base da renovação. E é isso, meus irmãos. Agora vem a fala da minha querida coordenadora Milena Maria, e é isso que eu quero deixar, que todos, né, possam conhecer cada vez mais esse ministério tão lindo, né, e motivar essa juventude que está ingressando na universidade a ser protagonista no seu tempo, da sua história. Salve Maria Imaculada! Olá, queridos irmãos do estado do Mato Grosso do Sul, a paz de Jesus. Eu me chamo Milena, participo do grupo de oração Felicidade de Sião, na Arquidiocese de São Luís do Maranhão, e atualmente estou à frente do Ministério Universidades Inovadas no Brasil. E é com muito carinho de Deus que eu estou aqui para partilhar com vocês uma palavra que para nós nesse tempo, uma moção que para nós nesse tempo tem se tornado bastante frequente, né? Uma reflexão que o Senhor tem colocado no nosso meio e que eu acredito que tem de fato incomodado os nossos corações enquanto renovação carismática católica. O Senhor tem nos pedido nesse tempo a um resgate à identidade da RCC. Nós temos passado por um tempo de organização das nossas estruturas, organização também do nosso coração, organização dos nossos grupos de oração, organização dentro dos nossos ministérios. Louvado seja Deus, porque o Senhor nos incomodou enquanto movimento para que nós pudéssemos fazer esta reflexão. E hoje nós somos chamados a estar aqui para refletir sobre a importância dos ministérios para os grupos de oração. Irmãos, mas o que é um ministério? O ministério é um carisma, é um dom. O ministério é um serviço dado por Deus. Um serviço que o Senhor nos colocou em prol do outro, para o irmão. Nós servimos para o outro. O Senhor nos fez servos nesse tempo e hoje nós estamos aqui como lideranças da renovação carismática católica, em especial aí do estado do Mato Grosso do Sul. Você que é coordenador de grupo de oração, coordenador diocesano, coordenador estadual, o Senhor ele nos
nos trouxe até aqui, nos formou, nos escolheu. Nós somos batizados porque nós temos essa missão de evangelizar aonde nós estamos inseridos. Mas o Senhor, Ele escolhe e nos dá um serviço específico, Ele nos dá uma missão específica. E nós temos os ministérios dados por Deus, vários ministérios, uma variedade de ministérios, e cada um de nós foi escolhido a servir em um deles. Isso para o nosso grupo de oração. Uns servem na música, outros servem na formação, na pregação, na intercessão. Outros são convidados a evangelizar no âmbito universitário, como é o caso do Ministério Universidades Renovadas. Mas eu trago essa reflexão para nós, para dizer que apesar da diversidade de tantos ministérios, nós servimos a um único Deus. Temos essa variedade, essa diversidade, porque assim o Senhor quer, para que diversas formas nós possamos alcançar o nosso povo através do grupo de oração. Nós alcançamos o nosso povo por meio da palavra, por meio da música, por meio de um abraço do Ministério da Promoção Humana e assim diversas outras formas. Há uma variedade de funções nos nossos grupos de oração através dos ministérios para que assim possamos servir aos outros, servir ao Senhor de diversas formas. É um chamado de Deus, é uma vocação vinda do Senhor. E o ministério, ele serve ao grupo de oração, ele serve o grupo de oração. Porque a nossa vocação por excelência, meus irmãos, é servir, é cuidar do nosso grupo de oração. Porque o grupo de oração é a célula, é o núcleo, é a parte mais importante da renovação carismática católica. O grupo de oração é aquele que move toda a estrutura da renovação carismática católica. Tudo o que nós fazemos enquanto ministérios é para que o grupo de oração apareça, é para que o grupo de oração cresça, é para que as pessoas possam amar ainda mais o grupo de oração. Nenhum ministério pode ser melhor do que o outro, nenhum ministério pode aparecer, vamos dizer assim, mais do que o grupo de oração. Porque quem precisa brilhar, meus irmãos, é o grupo de oração. Os ministérios, eles são braços de serviços do grupo de oração. Assim como nós, enquanto instância nacional, nós somos braços de serviços do Conselho Nacional, assim também são vocês nas instâncias estadual e diocesana. E, consequentemente, dentro do grupo de oração. Existe a célula máxima mais importante, o grupo de oração, e junto com ele existem todas as ramificações que vão servir ao grupo de oração. E essas ramificações são os nossos ministérios. E o Senhor diz na palavra, e eu queria trazer para vocês, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 7, onde o Senhor vai nos dizer, confirmando isso que eu já falei a vocês: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Isso que nós acabamos de falar. Nós temos uma diversidade de ministérios que servem a um único Deus por meio do nosso grupo de oração, meus irmãos. Há diversas funções, diversas atividades
E nenhum precisa dizer que é melhor do que o outro, porque cada um é dado, a palavra nos diz, a cada um é dado a manifestação do Espírito para proveito comum. Todos nós iremos servir a um povo, a um grupo de oração. Em comum significa em unidade. Não há ninguém melhor do que o outro. Não há nenhum ministério maior do que o outro. Todos somos iguais, mas com missões diferentes, em campos diferentes. E aqui eu trago o conceito de ministérios no âmbito da renovação carismática, que foi o que eu já falei, mas por meio do regimento da RCC, ministérios. O que significa ministérios para nós? São atividades evangelizadoras que configuram um conjunto amplo de funções. Ou seja, nós somos convidados à evangelização, à missão, a estarmos em saída. Aquilo que o Papa tanto tem nos pedido. E um dos elementos do grupo de oração é a missão. É estarmos em constante missão, em estado permanente de missão por meio dos diversos ministérios que nós temos. E aí, essas atividades que configuram um conjunto amplo de funções, de atividades que se fundam no amor. Olha que lindo. Estamos interligados, fomos fundados e fomos criados por amor de Deus, pelo amor de Deus, irmãos. E para serem realizadas essas atividades, para serem realizadas em unidade, respeitando a variedade, respeitando as características, o campo de missão de cada um desses ministérios, na forma de um serviço bem determinado, para atender a exigências permanentes da comunidade e da missão, para atendermos ao nosso povo, para atendermos às exigências das nossas realidades, da nossa comunidade, daquelas pessoas que estão ao nosso entorno, de forma responsável. O regimento diz de forma responsável, e aqui eu trago o tópico liderança comprometida como um dos elementos e como moção, um dos elementos do grupo de oração e como moção para nós nesse tempo. Nós precisamos realizar essas atividades enquanto ministérios com responsabilidade. Nós precisamos ser comprometidos com aquilo que o Senhor nos chamou nesse tempo, meus irmãos. Naquilo que o Senhor te colocou enquanto ministério diante da tua realidade, diante do teu grupo de oração. Você tem um chamado, você foi convocado pelo Senhor e você precisa assumir isso com responsabilidade, porque nós não podemos terceirizar uma responsabilidade que só eu posso fazer, uma responsabilidade que é minha, tá? E aí essas atividades, elas são reconhecidas e acolhidas pela comunidade eclesial. Quando nós temos uma missão e essa missão ela é reconhecida e acolhida pela comunidade, aí nós podemos ver que realmente é uma missão vinda do Senhor. É um ministério dado por Deus. É aquele ministério que dá frutos. O ministério que é reconhecido, que é amado, que é acolhido pela comunidade, é aquele ministério que realmente dá frutos, que o Senhor enviou de fato, que é confirmado por toda a comunidade. E aqui em especial, eu quero trazer o Ministério Universidades Renovadas. Nós que também temos um lugar, nós somos esse braço de serviço, como eu já falei, da renovação carismática católica. Nós temos um carisma particular, assim como os outros ministérios, mas a nossa missão é levar o batismo no Espírito Santo para o âmbito universitário, para as nossas universidades. Nós temos a missão de levar essa cultura de Pentecostes
para que toda a comunidade acadêmica ela possa experimentar, eles possam ter a oportunidade da graça do batismo no Espírito Santo. E tudo isso se dá por meio dos grupos de oração que existem dentro do âmbito universitário. Ok? Então, é uma missão específica, mas que não foge da realidade de sermos braços de serviço dentro das nossas realidades. Nós precisamos estar em unidade, como eu já falei, em unidade com o movimento, com o nosso movimento, com a determinada instância que nós somos convidados a servir neste tempo. Então nós, enquanto MU, servimos com a missão específica de anunciar o Evangelho, de levar o batismo no Espírito Santo no âmbito acadêmico, no âmbito universitário. Nós, enquanto Ministério Universidades Inovadas, servimos os grupos de oração. Nós estamos para servir a um povo que está nos grupos de oração universitário. Ministério Universidades Renovadas é apenas uma organização estrutural para direcionar, para auxiliar, para ajudar os grupos de oração.